posso estar evitando o surgimento de qualquer episódio de dor? Quando a gente analisa os fatores que eu já citei, fica até um pouco difícil de eu falar aqui e dizer que você pode não sentir nenhuma dor durante toda a sua vida. Fica um pouco difícil, porque no mundo em que nós vivemos, na velocidade que nós vivemos, nós muitas vezes o estresse, a falta de descanso ideal, adotar posturas incorretas, essa vida agitada, fica muito difícil de não ter um episódio de dor. Mas existe, né, algumas orientações que podemos adotar para a nossa vida que irão minimizar ou reduzir, né, o surgimento de episódios de dor, que é o que eu vou falar já já para vocês. Então, evitar ou combater a dor lombar é um dos principais objetivos no tratamento da dor lombar. E é muito mais fácil trabalharmos na prevenção do que trabalharmos com uma patologia já instalada nesse segmento da coluna. Então, para você que já sente, ou você que também ainda não sente, é importante a gente pegar essas orientações e aplicar no dia a dia. Se você ainda não sentiu nenhuma dor na coluna lombar, então trabalhe essas orientações de forma preventiva. E se você sente dor na coluna lombar, você pegue essas orientações e aplique no seu dia a dia, porque irá te ajudar a evitar um novo episódio de dor na coluna. Então, o principal objetivo é evitar ou combater, né, essa crise de dor na coluna. E para aquelas pessoas que já tiveram um episódio de crise, por exemplo, elas se preocupam-se mais ainda em alcançar esse objetivo. Então, se eu experienciei, né? Eu tive a experiência de ter uma crise de dor na coluna e essa crise me gerou algum sofrimento. Em decorrência desse sofrimento, eu posso também desencadear o medo. E aí esse medo, ele pode também estimular, hiperestimular o sistema de alarme do nosso próprio corpo, que é muito sensível. Você sabia que você que desenvolveu a dor, seu sistema de alarme, ele fica muito sensível. Então, seus nervos estão bem sensíveis, ao ponto de, por exemplo, de uma folha ou até uma mosca voar pela sua casa, ela acaba acionando o alarme. Eu estou assim, radicalizando, né? Assim, colocando um exemplo bem mesmo exagerado. Mas muitas vezes Eu digo porque eu tenho pacientes no meu consultório que muitas vezes o fato, eu estou sentindo dor na coluna porque eu peguei um peso. Porque eu fiz determinada coisa, porque eu fiz um exercício. Aí eu estou sentindo por isso. Então, muitas pessoas enxergam o medo, colocam o medo de sentir novamente aquela dor, e isso acaba exagerando e exacerbando o sistema de alarme, que é o sistema protetivo, né? Que são o sistema dos nossos nervos, que vai nos proteger mediante qualquer atividade. Então, o fato de eu já ter sentido uma dor na minha coluna, quando eu for pegar um peso, quando eu for agachar, eu vou ficar com aquele medo. Então, a gente desenvolve esse medo. Um exemplo eu trago para vocês, por exemplo, você que gerou algum trauma na infância ao tomar uma vacina. Quando você precisa, vê a necessidade de tomar essa vacina, tem muita gente que fica morrendo de medo, que antecipa a dor antes mesmo de injetar aquele líquido dentro do organismo, justamente por conta do medo. E esse medo, ele ativa de forma exagerada e exacerbada o sistema de alarme. Então, perceba, pessoal. Então, se você está com esse sistema de alarme exacerbado, ele precisa de conserto para diminuir essa sensibilidade. Por isso que algumas pessoas sentem dor ao fazer uma atividade considerada simples. Justamente por isso, né? E é importante cuidar desse medo, porque isso pode te incapacitar mais ainda
por conta do medo de realizar determinadas atividades. Por exemplo, eu tive uma paciente recentemente que ela tem uma dor na coluna proveniente de uma lesão por conta de uma hérnia de disco lombar, e ela, quando teve algumas crises, assustou e ela ficou com muito medo, e isso acabou impedindo dela realizar algumas atividades do dia a dia dela. Então ela ficou com medo, por exemplo, ela gostava muito de pedalar, ela ficou com medo de pedalar por conta de gerar um novo episódio de dor. Então isso acaba limitando a pessoa, e aí a pessoa vai acabar deixando de fazer coisas que eram do seu cotidiano, que te trazia prazer, deixa de fazer por conta do medo de ativar uma nova crise de dor. Então, é importante sim ter o cuidado, mas não de forma exagerada. Mas como evitar ou prevenir essas dores na coluna lombar? Então, eu trago agora para vocês 7 orientações que você pode fazer para evitar ou minimizar o surgimento, né, de eventuais dores na coluna lombar. A primeira delas é: tente permanecer dentro do seu peso ideal, porque a obesidade ela prejudica muito a coluna. Se a gente fazer um levantamento, né, epidemiológico, um levantamento, a maioria dos pacientes que são obesos apresentam com frequência dores na coluna lombar, justamente por conta desse sobrepeso, dessa sobrecarga, né, de peso na região da coluna. Uma outra orientação é que faça atividade física pelo menos 3 vezes na semana, porque isso vai te tornar mais ativo e você vai conseguir movimentar o seu corpo. Isso vai prevenir futuras lesões, vai prevenir tensões musculares, vai prevenir qualquer alteração funcional da vértebra. A atividade física ela é importante, então realize no mínimo 3 vezes por semana. Uma outra orientação: evite carregar muito peso. E se caso for levantar algum peso, lembre-se de flexionar os 2 joelhos. Não pegue o peso projetando a sua coluna para frente sem dobrar os 2 joelhos. Então, se caso for pegar um peso, flexione os 2 joelhos. Uma outra orientação: procure a melhor posição para dormir, certo? Você pode colocar um travesseiro entre as pernas, a posição de lado e de barriga para cima, que é o famoso chamado decúbito dorsal, são as melhores posturas para prevenir, né, um episódio de dor, desconforto na coluna lombar, certo? Então, procure uma posição melhor para dormir. E ao levantar da cama, muita gente, ao acordar logo cedo, muitas vezes atrasado, o despertador tocou, muita gente levanta no susto. Muitas vezes faz aquele pulo da cama. E isso acaba gerando problemas na coluna. A longo prazo, imagine só, você diariamente, todo dia, acordando, dando aquele pulo. Isso a longo prazo pode sim gerar um desconforto, uma lesão na sua coluna, e isso gerar uma dor na coluna lombar. Então, como é que deve ser? Primeiramente, você precisa ficar de lado, e assim que você ficar de lado, você levanta, certo? E não levantar de forma brusca e para frente. Uma outra orientação é que mantenha uma boa postura. Eu não vou dizer que mantenha a postura, eu não vou nem usar aqui o termo de postura correta, porque não existe, né, um padrão de postura correta. O que se fala na literatura do que é postura correta é aquela postura que gere menos sobrecarga nas articulações. Então você deve buscar adotar posturas no seu dia a dia, seja sentado no seu carro, deitado, em pé, enfim, que você adote posturas que gerem o mínimo possível de sobrecarga nas suas articulações. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós costumamos muito de dirigir assim, projetando, né, a nossa cabeça lá para frente.
Muita gente não tem esse costume, esse hábito de encostar a cabeça. Então, isso é uma postura, né, incorreta e que pode gerar desgaste nas articulações, sobrecarga nas articulações. Então, a postura correta é aquela que minimize sobrecarga na articulação, certo? Então, adote posturas que minimize essas sobrecargas. E principalmente, pessoal, adote uma postura adequada no trabalho, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Seja você trabalhando sentado ou em pé, então tente adotar uma postura adequada. Por exemplo, se você é aquela pessoa que trabalha em frente ao computador, então você precisa adotar uma postura adequada. Então, meu monitor, do meu computador, ele tem que estar no nível do meu olhar, tem que ver a questão da altura da cadeira, a altura da mesa, como vai ficar, porque tudo isso acaba gerando menos sobrecarga. E a forma também como eu vou sentar. Não é sentar reto, ereto, mas também não é sentar deitado, né? Desajeitado. Então você procure uma posição que fique confortável para você e que gere menos sobrecarga nas articulações, porque todas essas orientações irão minimizar, né, qualquer surgimento de dor na coluna lombar.